Recentemente saiu a informação de dois jogadores que podem deixar o Atlético ao final da temporada e nós aqui do canal Apaixonados pelo Galo conseguimos avançar nessa informação e trazer mais detalhes sobre um desses nomes. Vem comigo até o final desse vídeo, fica aí que vamos falar também sobre o planejamento de 2026 do Atlético que já começou e temos uma notícia exclusiva para você, torcedor do Galo. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso galão querido. Mas antes, gostaria de poder contar com o seu like, o seu compartilhamento se possível. Tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Bom, já vou adiantando que esse final de semana que passou agora não conseguimos fazer a nossa live, mas vamos voltar sábado ou domingo que vem, fazendo aí a nossa live semanal sobre o Clube Atlético Mineiro, beleza? Já deixou o like? Compartilhou? Se inscreveu? Ativou o sino? Se você gosta aqui do nosso trabalho também, considere se tornar membro para ajudar o canal aí financeiramente. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo, bora falar dos assuntos do vídeo de hoje, bora começar falando sobre o planejamento de 2026 do Atlético. Temos notícia exclusiva para você. Ontem a gente trouxe, né, que o planejamento já começou, né, inclusive foi trazido pelo canal Bica Galo, né, que o planejamento sempre começa aí em meados de setembro, né? E ontem vazou a informação aí, do Fabrício Romano, não sei se foi ele exatamente que postou, tá? Muita gente falando que ele postou isso, e eu trouxe aqui para vocês, né, essas especulações. Entretanto, gente, eu não consegui apurar, igual falei com vocês, sobre o Everton Cebolinha e sobre também o nosso Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, ex-Vasco, também, se eu não me engano, está com 25 anos. É um jogador jovem, jogador que pode render aqui no Brasil. Infelizmente, não consegui apurar, não consegui avançar sobre essas informações, mas consegui avançar sobre o Matheus Martinelli, tá? E isso pode ter ligação com a informação que eu vou trazer agora, daqui a pouco, né? Fica aí que a gente vai trazer outra exclusiva aqui. Sobre o Matheus Martinelli, uma pessoa me garantiu que o Atlético tem o interesse e que inclusive já está em estágio inicial de negociações para tentar contratar, né, ter esse jogador, o Martinelli do Fluminense, para a temporada de 2026. Seria um pedido do Jorge Sampaoli, ele estaria, seria um nome aí, entre outros muitos nomes que estão na lista aí que o Sampaoli enviou ao Atlético, beleza? Então, o Martinelli, obviamente, tem nada avançado, não quer dizer que o jogador vai fechar com o Atlético, mas o Martinelli, o Atlético e Martinelli já tem conversas, tá? Houveram consultas, houveram conversas iniciais ali e o Atlético está tentando avançar nessas tratativas. Obviamente, será para 2026, a janela está fechada. Quaisquer movimentações que acontecerem a partir de agora, né, daqui para frente, serão para a próxima temporada, tanto de saída como também de chegadas. Então o Atlético já se movimentando aí para tentar fortalecer, né, ter um time mais competitivo para 2026. É óbvio que a gente precisa, né, primeiro se manter aí na Série A do Campeonato Brasileiro, ver se a gente vai disputar a Libertadores, né, se a gente vai voltar a disputar a Sul-Americana no próximo ano, né, na próxima temporada, para a gente poder traçar um planejamento aí mais concreto. Mas tem ali um projeto para o Atlético, com certeza, fortalecer, né, e melhorar o time, principalmente em caso de uma classificação para Taça Libertadores da América aí de 2026. O que você achou dessa informação? Deixe nos comentários a sua opinião. Bora pro próximo assunto, né? Já debate pronto. E recentemente o canal Eu Acredito trouxe a informação
de que o Coelho, né, receberia uma proposta da Europa, né, recebeu sondagens e receberia uma proposta por volta de 10 a 12 milhões aí de euros para poder deixar o Atlético, né? A gente não conseguiu confirmar o clube, né? Mas eu vou colocar na tela a informação para vocês aí do canal Eu Acredito, ó. Tá na tela a informação aqui do Instagram deles, trabalho brilhante, né? Perfeito aqui deles. O atacante Tomás Coelho, um dos destaques recentes do Atlético Mineiro, voltou a despertar interesse de clubes europeus. Segundo o jornalista Ekrem Konur, uma proposta entre 10 a 12 milhões de euros, né, cerca de 60 a 72 milhões de reais na cotação atual, está sendo preparada pelo jogador argentino. De acordo com a publicação, o Galo já havia recebido e rejeitado sondagens anteriores pelo atleta, mas essa nova investida pode realmente colocar à prova a posição do clube mineiro. Coelho, de 24 anos, chegou ao Atlético em 2025 e tudo mais. Bom, o mais importante é aqui, né? Ainda não revelaram o clube, mas a informação que chega lá da Turquia, né? Se eu não me engano, ou Arábia, não sei da onde que é esse jornalista, né? Chega de lá dos países lá por volta da Europa, lá, né? Perto ali do continente europeu. Sempre, obviamente, é bom destacar que são países aí que tem bastante grana, né? Bastante dinheiro. Então essa informação é verídica, tá? A gente não conseguiu avançar em nome de clube, né? Essas questões, mas a gente conseguiu avançar numa outra informação aqui do canal Eu Acredito. A gente vai estar até olhando aqui essa questão, ó. Tá aqui, ó. Igor Gomes, tá? Ó. Na mira da Europa, espanhóis e italianos querem Igor Gomes do Galo. Os holofotes do futebol europeu começam a se voltar para o meio-campista Igor Gomes, camisa 17 do Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, clubes da La Liga, Espanha, e da Série A, né, da Itália, estão monitorando de perto a situação do jogador de 26 anos. O interesse ganhou força após o gol marcado pelo meia na partida contra o Santos, na última semana, pelo Brasileirão. Segundo o Konur, uma proposta na casa de 5 a 6 milhões de euros, aproximadamente 33 a 40 milhões de reais, poderia ser suficiente para convencer o Galo a negociar o atleta. Igor Gomes, revelado pelo São Paulo, chegou ao Atlético em 2023, tá? E nós aqui do canal Apaixonados pelo Galo conseguimos avançar nessa informação aí do Igor Gomes e chegamos a um clube que estaria interessado aí no Igor Gomes, tá? Seria a Roma. A Roma tem o interesse em contar com o Igor Gomes. Tem outros clubes em contato, né? Direto, fazendo contato com o Atlético para ter esse atleta, tanto da Itália como também da Espanha. Seriam 2 de cada, mais ou menos. Seriam de 3 a 4 clubes ali entre Espanha e Itália. Um deles, tá? É a Roma, que está interessada aí no futebol do Igor Gomes, tá? Não consegui descobrir valores, mas obviamente, se o Atlético aceita vender por esse valor aí de aproximadamente, né, de 5 a 6 milhões de euros, obviamente não vão pagar muito mais do que isso, vão tentar chegar mais ou menos a um acordo, mais ou menos nesses moldes aí, para poder tentar levar o Igor Gomes do Atlético. Me surpreende muito, tá? Esse interesse forte no Igor Gomes, de clubes europeus, de 2 centros que envolvem muitos jogadores de qualidade, né? Não que o Igor Gomes não tenha qualidade, né? Mas uma Roma, por exemplo, que já teve jogadores assim extra classe, né? Tendo tanto interesse em levar o Igor Gomes do Atlético, né? Não é desvalorizando o nosso ativo. O Igor Gomes eu acho até um bom jogador, tá? Eu acho que muitas vezes algumas pessoas pegam até muito pesado com o nosso camisa 17, o nosso meio campista, né?
mas ele vem entrando aí, principalmente nessa temporada, na segunda parte, né, no segundo tempo dos jogos, e vem decidindo alguns jogos para o Atlético. Se não fosse a presepada que o Lianco fez aí no domingo passado, né, o erro que ele cometeu, né, em questão do pênalti lá, o Atlético muito possivelmente sairia com a vitória, muito provavelmente, né, e com o gol aí, mais uma vez, do Igor Gomes. Ele entrou e definiu aí, ajudou a definir contra o Bragantino, né, e tiveram outros jogos, né, contra o Internacional também, se eu não me engano, contra o Fluminense, ele entrou muito bem. Inclusive, nesses dois jogos também tiveram gols aí do Júnior Santos, né? E se eu não me engano, contra o Inter, ele que deu o passe ali, ou a pré-assistência para o Júnior Santos concluir e fazer o gol da vitória ali do Atlético. Não sei se foi contra o Fluminense ou se foi contra o Inter, né? Mas foi um desses dois jogos. Fora outros jogos que o Igor Gomes entrou muito bem e ajudou a definir pro Atlético, né? Então, um desses clubes aí que está interessado no Igor Gomes seria a Roma da Itália. O que você achou dessa informação? Deixe nos comentários a sua opinião. Sobre Tomás Coelho, vou deixar aqui a minha opinião também, né? Que aqui é um espaço onde eu gosto também de expressar muitas vezes o que eu penso, tá? E gosto também que você se expresse aí, por isso que eu deixo esse espaço aberto para você nos comentários aqui sempre nos vídeos, né? Já que a gente não faz tantas lives assim, a gente deixa o espaço aberto para a gente poder debater nos comentários, beleza? A minha opinião é a seguinte: o Atlético não deve vender o Coelho, tá? 24 anos, tá para fazer 25, é verdade, mas o Coelho pode ser muito importante, inclusive na temporada de 2026. Já está sendo importante na temporada de 25. Imagina se o Atlético conseguir acertar esse time, trazer mais reforços aí para 2026, né, com o Coelho no ataque, seria sensacional, né? Eu acho que o Atlético não pode se dar ao luxo de perder um dos pilares do time, que é hoje o Coelho, né? O Coelho hoje ocupa esse espaço de um dos pilares do time do Atlético, tá? Mas eu entendo também que caso chegue uma proposta de 12 milhões de euros, 13 milhões de euros, seria praticamente irrecusável, né? Até porque o Atlético estaria dobrando o valor, né, que foi pago ao Atlético Paranaense. O Galo pagou cerca de 5 milhões, né, 5, 6 milhões de euros para poder contar com o jogador. E aí vender por 12, né, seria o lucro ali, né, o dobro no caso. O Atlético ganharia de volta os 5, 6 que pagou, né, e ainda ficaria com mais 5, 6 por ali. Obviamente, numa negociação tem várias etapas. Tem a etapa ali de namoro, né, que a gente fala, que é as sondagens. Tem etapas iniciais de negociação e também tem as etapas aí de finalização da negociação. Então é muito complicado, é muito complexo, mas eu espero muito que o Atlético tente ao máximo segurar o Coelho, né, porque tá precisando de despachar, são outros atletas. O Coelho, ele teria que ficar na cidade do Galo, na minha opinião. Deixe nos comentários a sua visão sobre isso tudo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e lembre-se, a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço, fui!